paz. Bom dia. Enquanto a irmã Alexandra se prepara, ela que será Bom dia. a mensageira. Bom dia, irmã Alexandra. Ela será a mensageira desta manhã. Nós estamos dando continuidade à nossa jornada. O tema geral é advertências. Estamos lendo o livro Grande Conflito. Hoje estaremos ouvindo a terceira mensagem, né, o que é o capítulo 3. O título é A Escuridão. A irmã Alexandra é da MAP e com ela está a responsabilidade de dividir conosco essa mensagem. Que o Espírito Santo, irmã Alexandra, te ilumine, que você possa fazer a vontade do Senhor através dessa mensagem. Oremos em nossos corações e não esqueçamos também, irmãos, de fechar os microfones e as câmeras para não dar interferência, para não atrapalhar a mensagem, tá bom? Que Deus possa nos abençoar. Deus te abençoe, irmã Alexandra. Amém. Deus seja louvado. Preciso de muita oração mesmo para essa mensagem, que essa mensagem, ela é, é bem, assim, esclarecedora, tá? E um pouco, assim, polêmica para o mundo. Dando uma recapitulação, gente, o que vocês têm que entender da leitura desse livro? Que esse livro, Grande Conflito, ele foi inspirado, né, a ser escrito, contando depois da morte de Cristo. Cristo morreu, o que foi que começou a acontecer? Então, nós vimos na leitura, né, até o presente momento, que primeiro veio a destruição de Jerusalém, porque eles abandonaram completamente as regras, vamos dizer assim, né, que Cristo deixou, transgrediram a lei, fizeram muitas coisas terríveis por sua própria conta. Mas o que é mais interessante, porque no livro original ficou assim marcado na minha mente, é que todos foram avisados. Diz lá que até situações sobrenaturais aconteceram para avisar o povo. Diz que no templo tinha uma porta que ela só era aberta com 10 homens fortes que abriram aquela porta imensa. E ela abria assim e dizia assim, vão embora, saiam daqui. Né? Mas quem deu ouvido? Os cristãos, os verdadeiros cristãos deram ouvido, ficaram atentos aos sinais e diz que nenhum cristão morreu na destruição de Jerusalém. Irmãos, eu sempre falo que nós devemos ser cristão. O que é um cristão? É aquele que segue os passos de Cristo, é aquele que faz a vontade de Cristo, é aquele que busca pensar, falar e agir como Cristo. E então os verdadeiros cristãos, nenhum pereceu, nenhum morreu naquela situação em que Tito sitiou ali Jerusalém, todos morreram. Né? Eles fugiram antes, eles ficaram prestando atenção nos sinais que Deus deu para eles. Né? Então, quando eles viram a cidade sitiada, né, eles ficaram prestando atenção nas nuvens que se formavam carro de guerra. Depois eles viram que eles saíram, foi quando Tito recebeu uma notícia, né, e correu para ver o que era, aí foi o sinal que Deus deu para eles, deles saírem de Jerusalém, e eles saíram naquele momento, porque o caminho ficou livre, né, então todos os cristãos estavam atentos, saíram, nenhum cristão morreu. Morreu aqueles que não quiseram, não estavam observando, não estavam estudando, em vez de se preocupar com a sua salvação, se preocuparam em ter bens materiais, se preocuparam em si mesmo. E diz que foi uma coisa terrível que aconteceu, que até o próprio general Tito, quando ele entrou em Jerusalém, ele ficou horrorizado, para vocês terem uma ideia. Né? E ontem foi falado sobre a perseguição, né? Após essa situação, vários imperadores assumiram e houve perseguições terríveis em que o povo era jogado nas arenas, eram queimados em fogueiras, mas eles não desistiram. E essa mensagem pura chegou até nós por meio de muito sacrifício e sangue, principalmente sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós devemos o quê? Valorizar. Nós somos privilegiados. Todos que estão aqui ouvindo essa mensagem de advertência são privilegiados, tá? E cada mensagem que vem é para nos advertir, que nem os profetas advertiram eles no passado,
Mas eles entraram por um ouvido e saíram pelo outro. Todas essas mensagens, irmãos, é para a gente sentir o desejo de sermos novas criaturas de verdade, libertos do egoísmo, libertos da inveja, libertos do espírito faccioso, da maledicência, de toda coisa má que é em nosso coração, para que o Espírito Santo realmente habite em nós e possamos fazer corretamente a obra de Deus. E hoje vamos falar sobre a escuridão, né? Esse capítulo, ele fala sobre quando o papado assumiu o poder no mundo. Ele ficou dono do mundo praticamente. E foi um momento de escuridão, porque foi um governo de terror, um governo tirano, em que ou você fazia o que eles queriam ou você era morto. E o apóstolo Paulo, né, ele escreveu isso. Diz assim: virá apostasia, então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Além disso, o mistério da iniquidade já está em ação. Até mesmo naquela época, o apóstolo Paulo identificou erros sendo infiltrados que prepararia o caminho para o papado. Então, na época do apóstolo Paulo, ele já estava observando essas coisas. Nós temos que ter muito cuidado com as coisas que estão entrando dentro da igreja, irmãos. Às vezes, uma saia vai levantando, né? Vai levantando da panturrilha, quando vê já está no joelho, camisinha curta e outras coisas que vão entrando, certos hinos que não eram tocados, estão sendo tocados. Então, todas essas coisinhas são coisas aqui, olha, pouco a pouco foi entrando coisas dentro da igreja. Esse período de escuridão foi o período de Pérgamo, em que começou a entrar coisas dentro da igreja e foi mudando, né, a sua pureza. Então, de que pouco a pouco o mistério da iniquidade realizou sua obra de engano. Os costumes do paganismo encontraram lugar dentro da igreja cristã, mas foram contidos por um tempo durante as intensas perseguições realizadas pelo paganismo. Então, quer dizer que enquanto os cristãos estavam ali, os cristãos verdadeiros, eles lutavam contra isso, né? Lutavam contra isso. Foram muito perseguidos, né? Quando a gente diz, olha, não é assim, tem que ser assim, as pessoas ficam com raiva. Esse negócio de entrar pouco a pouco as coisas dentro da igreja, tem esse negócio de, na festa junina, festejarem a festa do milho. É tudo do milho, porque é a festa da colheita. Gente, vamos ter discernimento, que é assim que as coisas vão, apostasiamente dentro da igreja. Quando a perseguição terminar, o cristianismo se afastou da humilde simplicidade de Cristo e adotou a pompa dos sacerdotes e governantes pagãos. Então, quer dizer que a perseguição foi tão forte, que teve uns que declinaram, foram aceitando as coisas do paganismo com medo, né? Medo da morte, medo da tortura, medo de ser banido, medo de perder as suas coisas. O paganismo que parecia estar dominado tornou-se o dominador. Suas doutrinas e superstições foram misturadas à fé daqueles que afirmavam ser seguidores de Cristo. Então, como diz aqui, né, o paganismo, ele lutaram muito, os cristãos lutaram muito contra ele, não entraram dentro da igreja. Mas o que aconteceu? Foi entrando, né, e ele se tornou dominador. Suas doutrinas as superstições foram entrando. O compromisso entre paganismo e cristianismo resultou no homem do pecado. Cristianismo com paganismo, gente, não dá certo. E que a profecia predisseram, né? Pedro falou sobre o homem do pecado. Essa falsa religião é obra-prima de Satanás, um monumento a seus esforços de se assentar no trono para governar a terra de acordo com a sua vontade. E uma das principais doutrinas de Roma é que Deus deu autoridade suprema ao Papa, isso é uma grande mentira, sobre bispos, pastores do mundo inteiro. Mais do que isso, o Papa tem sido chamado de Senhor Deus, o Papa é declarado infalível. Então, isso aqui é uma pura mentira, porque ele é só um homem mortal, como nós, tendente a pecados, né? Deus nunca nomeou nenhum homem para ser chefe da igreja. A supremacia papal é contrária às escrituras. O Papa não pode ter poder sobre a igreja de Cristo, exceto por meio de uma reivindicação falsa. A Igreja Católica Romana acusa os protestantes de se separarem deliberadamente da igreja verdadeira,
mas foi ela que se afastou da fé de uma vez por todas, confiadas aos santos. Porque o que aconteceu? Ela desviou, né, muitas pessoas da verdade. A Bíblia foi completamente proibida. Só eles liam, mas falavam de acordo com o que eles queriam. Satanás sabia muito bem que foram as Sagradas Escrituras que capacitaram o Salvador a resistir a seus ataques. A cada investida, Cristo lhe apresentava o escudo da verdade eterna, dizendo: está escrito. Então, por que Satanás põe na nossa mente, enche a nossa mente de coisas? A gente se ocupa muito com as coisas desse mundo, né? Às vezes é com trabalho, com estudo, com outras coisas, e não tem tempo de ler a Bíblia. Passa a semana e não abre a Bíblia. Isso é coisa satânica. A palavra de Deus mesmo diz: cuidado para não sobrecarregar com as coisas desse mundo, porque aí você não tem tempo. E aí, quando vier as tribulações, você não vai ter força para suportar. Para Satanás, mantenha seu controle sobre o povo e estabeleça a autoridade do usurpador papal. Ele deve manter as pessoas em ignorância quanto à Bíblia. É o que acontece hoje em dia. É tanta Bíblia, hoje a Bíblia, ela está aí, né? Tem pessoas que têm 10, 5 Bíblias na sua casa, e as Bíblias estão aí, muitas para ser vendidas, mas ele põe isso na mente, né? Para a pessoa ignorar a Bíblia. Precisa esconder e suprimir as sagradas verdades. E por centenas de anos, a Igreja Católica proibiu a circulação da Bíblia. O povo era proibido de lê-la. Sacerdotes e líderes interpretavam seus ensinos a fim de apoiar suas alegações arrogantes. Dessa maneira, o Papa passou a ser reconhecido por quase todos como governante designado por Deus para a Terra. Então, por isso, porque as pessoas não tinham acesso à Bíblia, né? Vamos ver nos capítulos posteriores que Deus despertou homens para mostrar a verdade, né? E aí esse monopólio foi se quebrando. E houve mudanças, né? A profecia declarou que o papado tentaria mudar os tempos e a lei, e foi o que aconteceu. O decreto de um concílio geral finalmente estabeleceu a idolatria. Roma ousou remover o segundo mandamento da lei de Deus, que proíbe a adoração de ídolos, e dividiu o 10º mandamento em 2 a fim de conservar o total de 10. Então, mexeu nos 10 mandamentos. As pessoas pregam, né? Os pagãos pregam o mandamento que foi criado pela lei católica, que é adorar festas, domingos e festas, né? E retirou o lembra-te do sábado para o santificar. Líderes não consagrados da igreja também mexeram com o 4º mandamento, anulando o antigo sábado, o dia que Deus havia abençoado e santificado. A igreja transformou o domingo em uma festa em homenagem à ressurreição de Cristo. Cultos religiosos eram realizados, mas o dia era visto como um monumento de recreação. É o que a gente vê, né? Aos domingos. Antes de Cristo vir à Terra, Satanás inspirara os judeus a encher o sábado de regras rigorosas, tornando-o um fardo. Então, os próprios judeus não se atentaram, não vigiaram, e foram também inspirados por Satanás, né, para sobrecarregar o sábado. Diz que na época dos judeus tinham determinado umas regras, né? Se você tinha que andar tantos passos, andou esses passos, você parou no meio da rua, você tinha que ficar lá até o pôr do sol, né? E outras coisas pesadas sem significado nenhum. E Cristo veio para quebrar essas algemas. Não vê quando ele começou a curar, ele falaram contra ele, né? Ele foi: oh, não, por que tu está fazendo isso? Está trabalhando. Está trabalhando. Então, Cristo não. Deu aqueles exemplos, né? Será que se você perdesse uma ovelha, caísse no buraco, tu não ia tirar ela? Porque a vida dessa pessoa eu não posso. E às vezes também a gente tem essa má impressão do sábado. Eu lembro que tinha uma pessoa, né, que ela estava com muita dor. Aí chegou um irmão: o que você tem, irmã? Estou com dor, não sei o quê. Irmã, faça um chá. Olha, tome chá disso. Não ia fazer, porque ia ligar o fogão, acender o fogo. Porque, gente, vamos ter discernimento, né? Vamos ter discernimento das coisas. Então, aqueles aproveitaram da falsa luz que havia lançado sobre o 7º dia e fez as pessoas o desprezarem como uma instituição judaica.
Enquanto os cristãos em geral continuavam a observar o domingo com uma alegre festa, os levou a fazer do sábado um dia de tristeza e melancolia, a fim de demonstrar ódio pelo judaísmo. Olha só que situação. Então, o domingo era para recrear, era para se divertir, que o sábado tornou um fardo para eles. E para completar, né, o povo judeu ainda colocou mais regras que não tinha nada a ver, foi de mente humana, para sobrecarregar isso. E aí o imperador Constantino, né, proclamou um decreto transformando o domingo em uma festa pública em todo o Império Romano, que era o dia do sol, reverenciado por súditos pagãos e honrados pelos cristãos. Eu pergunto para vocês, será que nós estamos guardando o domingo? Porque o que a gente tinha que fazer no domingo? Nós teríamos que, no domingo, fazer o trabalho missionário, mas não, a gente quer se sobrecarregar no sábado, às vezes a gente passa a semana toda trabalhando, quando chega no sábado, para a gente dar atenção à nossa família, né, levar a nossa família para um bosque, nossos filhos, estar ali com eles, contemplando a natureza, estudando a palavra de Deus, não, a gente vai fazer o trabalho missionário. E quando chega no domingo, a gente não faz nada, a gente não faz nada. A gente vai organizar nossas coisas para a semana, né? Não faz o trabalho missionário. E assim foi o que aconteceu aqui, né? Então, com isso, a gente tem que estar atento a essa situação. Será que estamos guardando o domingo, ficando em casa de frozô, dormindo, descansando? Os bispos da igreja incentivaram a agir assim, sedentos por poder, reconheciam que se tanto os cristãos quanto os pagãos guardassem o mesmo dia, aumentaria o poder e a glória da igreja. Embora muitos cristãos tementes a Deus gradualmente tenham começado a atribuir algum grau de santidade ao domingo, continuaram a observar o verdadeiro sábado em obediência ao quarto mandamento. Então, quer dizer que alguns cristãos, o que eles faziam? Eles recriavam no domingo, mas o sábado ainda estava no coração deles e eles santificavam o sábado. Mas com o tempo, que foi que aconteceu? Isso foi, né, o domingo foi prevalecendo. O ruarca enganador não havia completado sua obra, estava determinado a exercer poder por meio do líder que escolhera, o orgulhoso pontífice, que alegava representar Cristo. Então, grandes concílios foram realizados, dos quais participavam autoridades do mundo inteiro. Quase todos os concílios rebaixavam o sábado um pouquinho mais, ao passo que exaltavam o domingo. Então, concílios e concílios, reuniões e reuniões, e o sábado foi ficando esquecido. Por isso, irmãos, que Isaías diz, nós somos reparadores de brechas, né? Devemos voltar às veredas antigas, exatamente, irmão, as veredas antigas. Então, nós temos essa responsabilidade de restaurar o que foi destruído. Essa é a nossa responsabilidade, né? De santificar, não é só guardar o sábado, não é santificar o sábado. E todas as veredas que foram destruídas, está na nossa responsabilidade de restaurar. Quase todos os concílios rebaixavam, né? Deus santificou o sétimo dia como dia de descanso para a humanidade. Foi designada para manter Deus sempre vivo na mente das pessoas como objeto de adoração. Satanás trabalha para afastar os seres humanos da obediência à lei de Deus. A fim de realizar isso, ele direciona seus esforços, especialmente contra o único mandamento que aponta para Deus como Criador. Então, por que ele tem esse desejo de destruir o sábado? Porque ele sabe que esse dia é de adoração especial para Deus. Então, vamos fazer uma análise. Como é que eu estou guardando e santificando o sábado? Será que eu estou priorizando mesmo Deus na minha vida? Ou eu fico viajando no celular com o meu dedinho ali, né? Viajando no meu celular. E as coisas de Deus vão ficando. Eu não pego na minha lição, não leio a minha Bíblia, não saio para fazer uma visita missionária. Fico em casa ali. Então, uma reflexão pessoal para cada um de nós. Hoje, os protestantes alegam que a ressurreição de Cristo no domingo transformou esse dia no sábado cristão. É o que a gente vê, né? Não, a gente guarda o domingo porque Cristo ressuscitou no domingo. Mas nem Cristo, nem os apóstolos concederam essa honra ao primeiro dia. A observância ao domingo teve sua origem no mistério da iniquidade, que já havia começado sua obra desde o dia de Paulo. Que razão alguém pode dar para uma mudança que as Escrituras não autorizaram? A Escritura não autorizou essa mudança. Essa mudança foi feita por homens.
No sexto século, o bispo de Roma foi proclamado cabeça de toda a igreja. O paganismo foi substituído pelo papado. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade, está em Apocalipse 13, 2. Então, aí, essa profecia foi cumprida, né, no sexto século, em que o Papa foi proclamado cabeça da igreja. E aí começou a escuridão total, que foi a época da Idade Média, conhecida como o dia escuro, né? O ano da escuridão. Então começaram os 1260 anos de opressão papal, está escrito na profecia, né, de Daniel 7:25, Apocalipse 13, de 5 a 7, que a profecia de Daniel e Apocalipse predisseram, né? Os cristãos foram forçados a escolher ou abrir mão da sua integridade e aceitar as cerimônias e a adoração papal, ou consumir a vida em masmorra e até mesmo sofrer a morte. Então, quando eles assumiram mesmo o poder, eles não. Satanás, né, falou para eles, olha, eles têm que obedecer. Se não obedecer, morre. Obedecer às regras do papado. E, gente, foram 1260 anos de perseguição ferrenha, pior do que dos imperadores na época de Roma. Foram, como diz aqui, né, uns morreram nas masmorras, outros foram torturados e mortos, e cumpriu, né, a palavra de Deus, que diz assim, vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Lucas 21, 16 e 17. Então se cumpriu essas palavras de Cristo. O mundo se transformou em um imenso campo de batalha. Ao longo de centenas de anos, a Igreja de Cristo encontrou abrigo em esconderijos na escuridão. Aí também se cumpriu a profecia. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentasse durante 1260 dias, que está em Apocalipse 12, 6. Eu lendo o livro As Catatumbas de Roma, algumas partezinhas, né? E devido à perseguição intensa, né, eles foram morar nos sepulcros, porque naquela época, as catatumbas de Roma, né, eram tipo umas cavernas imensas que se tornaram labirintos. E eles se escondiam ali, porque para Roma aquele lugar era sagrado, então eles não entravam ali. Então os cristãos se esconderam ali, viveram ali, crianças viveram ali, morreram ali dentro, né, e eles só saíram depois de uma grande peste que aconteceu, né, e a cidade foi abandonada só com mortos e doentes, e eles saíram ali, cuidaram, enterraram os mortos, cuidaram dos doentes. E muitos também fugiram, né, para os montes, para as cavernas, se escondendo da perseguição. A ascensão da Igreja Católica Romana, deixa eu ver se tem alguém com o microfone ligado. Então, a ascensão da Igreja Romana, irmã Marta Almeida, por favor, desligue seu microfone. Da Igreja Católica ao poder marcou o início da idade das trevas, porque eles dominaram com muita opressão, né? Eliminaram completamente Deus da vida das pessoas. As pessoas transferiram sua fé em Cristo para o Papa. E o que aconteceu? Eles tomaram a frente de tudo, eles comandavam a vida das pessoas, né? O Papa era seu mediador terreno, ele ficava no lugar de Deus para eles. Divergir, mesmo que um pouquinho de suas exigências, era motivo para castigo severo. Então ele comandava. Se a pessoa não obedecesse, de que era motivo para castigo severo, mesmo coisas pequenas, né? Quando seres humanos anulam as escrituras e passam a se considerar supremos, só podemos esperar fraudes, enganos e mal degradante. Por quê? Porque Cristo não está com ele. Se Cristo não está com ele, quem toma conta é Satanás. E aí faz coisas que as pessoas duvidam, né? Então houve dias de perigo. Eram poucos crentes fiéis a Deus nessa época. Às vezes parecia que o erro triunfaria por completo e a verdadeira religião seria banida da terra. As pessoas perderam o evangelho de vista e passaram a carregar o fardo de requerimentos difíceis. A igreja as ensinava a confiar nas próprias obras para expiar os pecados. Olha só, isso aqui é muito sério, né? Tem pessoas que elas acham que elas são donas de si,
que elas são donas da vida delas, fazem o que quer. Então, o que eles faziam, né? Olha, tu tem que fazer isso aqui, andar longas caminhadas de joelho para que tu consiga o perdão dos teus pecados. A igreja falava. Então, tinha longas peregrinações, atos de penitência, adoração de relíquias, construção de igrejas relicárias e altares. E eles pagavam, diz aqui, grandes somas para tesouros da igreja. Foi nessa época que a igreja ficou muito rica, extorquindo o povo, se aproveitando da ingenuidade do povo, né? E, tipo assim, aproveitando da desgraça, né, das pessoas. E isso que ela exigia a fim de aplacar a ira de Deus, obter seu favor. Olha, me dá tanto, né? Eu quero tanto que Deus vai perdoar teu pecado. Vou orar por você para Deus perdoar teus pecados. Então, monges forjaram escritos antigos, decretos de concílios dos quais ninguém nunca ouvira falar antes, foram descobertos, consolidando a supremacia do Papa desde os tempos mais remotos. Então, mexeram ali, né, documentos em que colocaram o Papa como o dono do mundo. Já outros não se abalaram pela posição dos inimigos. A adoração à imagem se disseminou por toda parte. Então começaram a entrar as imagens, os santos na igreja, né? Os costumes mais desprovidos de sentido prevaleciam. Era como se a própria razão houvesse perdido seu poder. Se até mesmo os padres e bispos eram corruptos e amantes do prazer, não espanta que as pessoas que buscavam neles orientação tenham afundado em ignorâncias e vícios. Então se tornou uma coisa terrível, né? E no século XI, com o Papa Gregório VII, ele proclamou que a igreja nunca havia errado, nem jamais erraria de acordo com as escrituras. Olha que coisa, né? Então ele se aproveitou disso, né? Mas ele não apresentou aqui nenhuma prova bíblica para confirmar sua alegação. Não tem na Bíblia que Deus dá pleno poder a um homem para dominar as pessoas, para oprimir as pessoas. Não tem escrito, né? Então, esse Papa, ele imperou completamente, né? Ele comandava imperadores. E aqueles que se revoltavam contra ele, ele humilhava. Foi o que aconteceu com o imperador alemão Henrique IV. Por ter usado desconsiderar a autoridade papal, ele foi excomungado da igreja e demovido do trono. E o decreto do Papa encorajava os próprios príncipes de Henrique a se rebelarem contra ele. Olha só, vamos analisar aqui as armas que o Papa usava, né? Era a opressão, era engano, era maledicência e falso testemunho, né? Que ele encorajava os outros, fazia o próprio trabalho de Satanás, ia lá no ouvido, contra a pessoa, né? Então, esse imperador, ele sentiu, né? Ele sentiu na pele. O que foi que ele fez? Ele foi lá visitar o Papa. E quando ele chegou lá, o Papa não recebeu ele assim diretamente, não. Ele ficou no frio, de cabeça sem chapéu, sem nada, descalço, num frio tremendo. E passou 3 dias em jejum, confessando ao Papa o seu pecado, para ele poder receber ele. Olha a humilhação. Gregório sentiu-se triunfante com essa vitória. Ele enaltecia a si mesmo por acabar com o orgulho dos reis. Então ele se achava, né? Se achava. Que forte contraste entre esse orgulhoso Papa e Cristo. Olha a diferença. Cristo jamais ousou machucar uma alma. Jamais ousou falar, humilhar uma alma. Jamais fez isso. Porque não é as armas de Cristo, é as armas de Satanás. Mesmo antes da instituição do papado, os ensinos dos filósofos pagãos já exerciam influência na igreja. Muitos ainda se apegavam às crenças da filosofia pagã e incentivavam os outros a estudá-la como forma de estender sua influência entre os pagãos. Erros graves se infiltraram na fé cristã dessa maneira. Devemos ter muito cuidado com certos estudos, certos livros, né? Por isso que a gente tem que estar sempre em conexão com Deus, para Ele nos dar discernimento, para a gente ler as coisas e ver, bom, isso vem de Deus.
isso vem de Deus. Ah, isso aqui não é de Deus, né? A irmã Tereza aí, né? Entrou no grupo, aí percebeu, peraí, isso aqui não é meu lugar. E saiu. Isso é o discernimento espiritual, gente. Agora, surgiram nessa época também umas ideias falsas, tá? Que foi a crença de que somos imortais, tá? Essa doutrina lançou as bases para que Roma instituísse orações aos santos e adoração da Virgem Maria. Surgiu a heresia do tormento eterno para aqueles que recusam se arrepender, né? Isso abriu caminho para mais uma invenção do paganismo, que foi o purgatório, que a igreja usava para aterrorizar os supersticiosos, tá? Essa heresia afirmava que existe um lugar de tormento no qual as almas daqueles que não merecem a condenação eterna sofrem um castigo por seus pecados. Então, não, olha, tu vai para o inferno, lá tu vai sofrer, se tu te arrepender, tu tem oportunidade. Isso é mentira. Tá? E outras coisas, como a doutrina da indulgência, né? Ela prometia o perdão dos pecados passados, presentes e futuros. Olha que coisa. E todos aqueles que se alistassem nas guerras papais para punir seus inimigos ou exterminar aqueles que ousavam negar sua supremacia espiritual. Então foram os cruzados, né? O exército da igreja, que eliminava as pessoas que não aceitavam essas regras. E eles, não, olha, você vai entrar no exército, você seus pecados serão todos anulados, você vai tranquilo para o céu. Ao pagar somas de dinheiros à igreja, as pessoas podiam se livrar do pecado e também liberar a alma de amigos que haviam morrido e estavam passando pelas chamas de tormento. Olha que gente, que engano terrível. Roma encheu seus tesouros e conseguia sustentar a magnificência, o luxo e o vício dos supostos representantes de Jesus, que nem tinha onde repousar a cabeça. Olha só. Então a igreja ficou muito rica. Hoje a gente vê a riqueza dela, né? Nessa época, se aproveitando desses enganos. Olha o contraste. E Cristo não tinha nem onde reclinar a cabeça. E também mexeram na ceia do Senhor, que ela foi substituída pelo sacrifício idólatra da Eucaristia. Tá? E no século XIII, a igreja instituiu a arma mais terrível do papado, a Inquisição. Em seus concílios secretos, Satanás e seus anjos controlavam a mente de homens maus. Um anjo de Deus estava no meio deles de forma invisível, fazendo o terrível registro de seus decretos perversos, escrevendo a história de atos terríveis demais para os olhos humanos contemplarem. Meu Deus, foi uma coisa horrível. Diz aqui, né, coisas terríveis que olhos humanos demais para os olhos humanos contemplarem. Então, eles se reuniu ali, né, com pensamentos maquiavélicos, satânicos, para o que fazer com aquela pessoa que não queria obedecer às regras deles. O que fazer? Então foram crimes terríveis, diz aqui, terríveis. Misericórdia. Então, Babilônia a Grande estava embriagada com o sangue dos santos. O corpo dilacerado de milhões de mártires clama a Deus por vingança desse poder apóstata. Então, por centenas de anos, as pessoas aceitaram a doutrina de Roma sem questionar. Honravam o clero e o sustentavam liberalmente. Desde então, a Igreja Católica nunca conquistou maior dignidade, esplendor ou poder. Né? Ela nunca, diz aqui, conquistou. Mas o meio-dia do papado foi a meia-noite do mundo. As escrituras eram praticamente desconhecidas. Os líderes papais odiavam a luz que revelaria seus pecados. Porque Satanás trabalha para a gente não ler a Bíblia, não ler os testemunhos, não buscar conhecimento de Deus, porque ele sabe que nossos olhos vão ser abertos. Porque ele põe dificuldade para a gente orar, para a gente estar mais em oração, porque ele sabe que nossos olhos vão ser abertos. Nós vamos ter uma visão maior. Uma certa pessoa ligou para mim e disse assim, poxa, irmã Alexandre, eu fui para um evento assim, fiquei angustiada, porque eu vi que a família que eu estava hospedada não está fazendo mais o culto. Não faz o culto de manhã nem à tarde. Eu fiquei, é só preocupação com luxo, com coisas. Eu fiquei tão triste, arrasada. Só eu e meu marido fazíamos o culto, eles não participavam. Eu disse para ela, mana, quem sabe Deus não te viu ali para ajudar essa família, para você orar por essa família, para Deus tirar a venda dos olhos deles, libertar eles,
e faça o que é certo, continue fazendo, né? Os cultos, convida, se não vier, aceite, né? Respeite. E porque nós, né, a nossa visão, ela fica mais ampla quando você começa a orar, quando você começa a buscar mais Deus. E é isso que o inimigo não quer, não quer. Por isso que ele coloca fardos pesados. É trabalho, é escola, é tudo. Priorizando essas coisas, deixando as coisas de Deus por último. Então diz aqui que os líderes eles odiavam a luz que revelaria seus pecados, por isso que eles acorrentaram a Bíblia, né? Tanto é que Lutero encontrou a Bíblia acorrentada na biblioteca. Como foi removida a lei de Deus, o padrão de justiça, vícios eram praticados sem restrições. O palácio dos papas e de outros líderes da igreja era um cenário de vil imoralidade. Alguns dos papas eram culpados de crimes tão revoltantes que governantes seculares tentaram depô-los, pois eram tão perversos que não podiam ser tolerados. Durante séculos, a Europa não fez progresso nenhum no ensino, nas artes e na civilização. Uma paralisia moral e intelectual havia recaído sobre a cristandade. Foi quando a Europa parou, não teve avanço de nada. De nada, não teve avanço na ciência, não teve avanço na educação, não teve avanço financeiro, não teve avanço de nada. Todo mundo caiu em decadência. Essas condições foram as consequências do banimento da palavra de Deus. Irmãos, quando a gente não prioriza Deus, seja em qualquer assunto da nossa vida, nós não prosperamos. Não prosperamos. Parece que você nada, batalha, e você não sai da beira. E assim foi que aconteceu nessa época de escuridão. O tempo parou. As pessoas regrediram em tudo. Mas nós vamos ver nos capítulos a seguir que Deus suscitou pessoas cheias do Espírito Santo para quebrar essas algemas, esse monopólio. E tanto é que hoje essa mensagem está até nós. Deus seja louvado por isso. Amém.